Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Sou a professora Janete da Secretaria Municipal de Educação. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula nossa. Hoje, mais uma videoaula de estudo da língua, dando continuidade naquela aula anterior que vocês viram. O imperativo hoje. Então, aquele modo que ele impõe uma vontade. Ou ele dá uma sugestão, ou ele faz um apelo, ou ele faz um pedido. Ok? Então, vamos começar a nossa videoaula. Modo. Vocês já viram anteriormente, na outra aula. Indicativo, subjuntivo e imperativo. O imperativo, assim como o subjuntivo, exprime uma atitude subjetiva do falante em relação ao processo verbal. Subjetivo depende da visão de cada pessoa. Ok? Mas, diferentemente do subjuntivo, o imperativo ele não se caracteriza pela subordinação sintática. Lembra a palavra sintática? Relação de um termo com o outro? É usado em orações absolutas, aqueles períodos simples. Por exemplo, Maria foi ao mercado. Oração simples, eu só tenho um verbo. Foi, que é o verbo ir. E orações principais ou orações coordenadas, que elas são paralelas, uma oração à outra. Subjuntivo. O Código de Trânsito, olha o exemplo, o Código de Trânsito exige que você use o cinto de segurança. Eu tenho uma oração principal com um verbo, obviamente, que é o verbo exigir. O que? É o meu que mesmo? Conectivo. O que é essa palavrinha conectivo? Faz uma ligação, tá? E a minha oração subordinada, que você usa o cinto de segurança, eu tenho o verbo usar aí. O imperativo, use o cinto de segurança. Ó, a ordem para usar o cinto de segurança. É uma oração absoluta. Por quê, professora? Até pela estética, dá uma olhada na diferença. Primeira oração, por ser subordinada, ela é uma oração extensa. A absoluta ela é bem curta por conter apenas um verbo. O imperativo, ele é usado, empregado, para aconselhar ou incentivar o interlocutor, quem está do outro lado. Lendo, ouvindo, enfim, não importa. A realizar ou não a oração expressa por esse verbo. Ou para ordenar isso a ele. Dar uma ordem. Formação do imperativo. Olha como é formado. O imperativo, nós temos o imperativo afirmativo e também o negativo. As formas do imperativo afirmativo originam de dois tempos. Do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Então, o tempo é o presente e o modo indicativo e subjuntivo. As formas de segunda pessoa do singular e do plural, quais são elas? Tu e vós. São obtidas do presente do indicativo, menos o, ou S aí, final. Tu cantas, vós cantais. Canta de novo, que o público te aplaudirá muito. Olha o canta, mandando cantar. O T aí. Lançai fora tudo que não vos faz bem. Está mandando lançar. E aí a segunda pessoa do plural. As formas de terceira pessoa, singular e plural, e também de primeira pessoa do singular, você e nós, são obtidas do presente do subjuntivo sem alteração. Cante ou cantem de novo, nós demos aí a opção do plural, que o público ou que os públicos aplaudirá muito ou aplaudirão, se caso for modificado para plural. Lancemos fora tudo que não nos faz bem. Olha o negativo. As formas do imperativo. Negativo, está mandando. O afirmativo, ele manda fazer alguma coisa. O negativo, ele manda não fazer alguma coisa. Derivam todas do presente do subjuntivo sem alteração. E tu não brinques com fogo, menino.
Olha aí, tá mandando não brincar. Você, cidadão, não jogue lixo na rua. Mandando não jogar, forma negativa. Emprega-se o imperativo para indicar. Quando que nós podemos usar esse modo imperativo? Ordem, comando, conselho, convite, pedido, apelo. Não pise na grama. Ouçam boas músicas, é um conselho. A ordem é não pisar na grama. O conselho, ouvir, ouçam, né? Boas músicas. Venham logo. Feche a porta, por favor. Algumas circunstâncias. Hipótese com o mesmo valor de condição expresso pela conjunção se, que é um condicional, mais o futuro do subjuntivo. Então, eu tenho a condicional se, que é uma conjunção, mais o tempo futuro do modo subjuntivo. Olha só como vai ficar. Um exemplo. Escute minha história e entenderá tudo. Se, ó, condicional, escutar minha história, entenderá tudo. Ok? A rudeza de uma ordem, dureza de uma ordem no imperativo, pode ser atenuada, amenizada por fórmulas de polidez. O que é ser pólido? Como? O que nós podemos usar? Por favor, por gentileza, tenha bondade, etc. Ou pelo uso, então, do verbo querer, isso é quando a gente quer amenizar uma situação de rudeza na oração. Então, a gente pode usar o verbo querer seguido de infinitivo, né? A forma infinitiva, no caso, que é o verbo quando ele não está conjugado ainda. Olha o exemplo. Feche a porta, por favor. Olha o favor aí, ó. Por gentileza, apague a luz. Estou usando aí algumas fórmulas de polidez, de delicadeza, vamos dizer assim. Queira perdoar-me pelo engano, então são algumas ordens, sugestões, pedidos, mas com uma certa leveza, para vocês entenderem melhor. Mas atenção, o tom da voz, obviamente, determina a delicadeza ou então a rudeza da fala. Mesmo que se utilizem as formas de polidez, de delicadeza, de educação, uma entonação do som da voz que revele impaciência, ira ou agressividade não atenuará esses sentimentos do enunciador. Então, não basta eu utilizar esses termos, essas palavras delicadas, porém a minha voz demonstrar outro sentimento. Impaciência, por exemplo. Ai, por favor, levante-se. Eu não usei o por favor? Utilizei. Mas isso em nada implicou delicadeza. Entenderam, meus queridos? Retomando. Modo imperativo emprega-se para aconselhar ou incentivar o interlocutor a realizar ou não a ação expressa pelo verbo, ou para ordenar isso a ele. Afirmativo e negativo. Olha o afirmativo. Modo imperativo afirmativo. Derivam do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. O negativo, modo imperativo negativo. Derivam todas do presente do subjuntivo sem alteração. Certo? Então essa foi mais uma videoaula que nós retomamos. Nós demos continuidade da videoaula anterior. E ela ainda não acabou. Ainda terá mais uma continuidade aí numa próxima videoaula para nós encerrarmos e aí sim fecharmos essa videoaula, certo? Então, tirem as dúvidas com os professores, façam as atividades propostas, envie, obviamente, as atividades que vocês fizerem para o professor e uma boa tarde. Fiquem com Deus.